Muito bem, gente boa, agora no Rio, 11 horas, 1 minuto, 11 e 1. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã. Minha voz tá diferente, não é porque eu não sou o J.R. J.R. só vai voltar na quinta-feira. Quinta-feira estará de volta ao comando aqui do nosso Debate 93, aqui na 93 FM, a Rádio do Povo de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2018, é mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozile-se nele. Vamos começando mais um encontro, mais um Debate 93, com a graça de Deus e a nossa equipe já prontinha para te atender com o maior carinho. A nossa querida Marcela Bastos, a nossa Fabiane Valadão, o nosso querido Jair Cardoso, índio domesticado, e ela, a sensacional, gente fina, dona do melhor café do universo. Ela arrebenta, ela é Kátia Regina, a nossa Catita. Ei! Pronto, eu já garanti meu café pra semana inteira já agora aqui. Acontece que você também fala com o Debate. Com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Não acabou não. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, gente boa, dito isto posto, vamos nós, são vários assuntos a serem tratados aqui no nosso Debate 93, entre eles, esse assunto aqui que é bem interessante. Eu tento ser uma esposa exemplar, mas meu marido é frio, crítico e não enxerga nada de bom em mim. Até nossos parentes já comentaram, estranharam inclusive a frieza dele. Quando nós éramos namorados, aí não, ele fazia surpresa, presenteava, só que agora nada disso acontece, eu já não suporto mais. Como a mulher deve agir quando o marido a trata com frieza e até desprezo? Por quê? Depois que casam, os homens mudam e deixam de ser românticos. Como chamar a atenção do meu marido para que eu possa ser valorizada por ele? Meu Deus do céu, hoje a gente vai chover de e-mail aqui de gente se colocando na mesma posição, porque tá complicado o negócio, hein? Entre nós, convidados muito especiais que vão falar desse e dos outros assuntos. E claro, você também participando com a gente. Está aqui meu querido pastor Marcelo Martins, da MK Editora. Muito bom dia, meu pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia, ouvinte, debatedores dessa mesa maravilhosa. É muito bom mais um dia estar aqui para poder discutir pela palavra de Deus temas tão relevantes. Bom dia. Pastor, essa moça está preocupada que essa situação do marido não está dando a mínima para ela. Todo mundo já percebeu, menos o cara. Ou talvez ele seja a única pessoa que percebe e sabe exatamente por que está fazendo, mas não tem coragem de falar. E a moça está realmente preocupada, porque quando era namorado, o cara era o cara. Era um Dom Juan com ela. Sim. E agora, depois que casou, o cara é essa geladeira com ela? Olha, Cid, a questão principal, a meu ver, é referência. Infelizmente, os jovens, adolescentes, têm pouca referência de amor nos lares, né? Muitos não conseguem ver seus pais sendo amorosos uns com os outros, né? Então essa referência se perde ao longo do tempo, infelizmente é assim. E Jesus mesmo disse que no final dos tempos o amor de muitos iria se esfriar. Essa é uma realidade. Mas com relação à referência, eu quando me casei com a minha esposa, depois de me converti, eu tentei ser o que a Bíblia me ensina a ser. E quando me deparei com o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios, dizendo que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, eu entendi que aquela era a minha referência de amor. Então, o que eu faço para minha esposa hoje não pode ser menos do que como Cristo fez a igreja amando e se entregando por ela. Então tem que ser um amor de entrega. Essa é a minha referência. Entre nós também está aqui a nossa querida menina da mesa, a pastora Emanuele Lisboa. Eu não consigo mudar isso, mas tá bom, tá tranquilo. Emanuele Lisboa, da igreja Ministério Unção, que foi, Catita?
Não, já tô tomando café já tá aqui comigo já. Ela quer trazer mais café pra mim, só porque elogiei pra caramba, né? Pastor Emanuele Lisboa, da Igreja Ministério Unção Viva Church, em Edson Passos, aqui pertinho. Bom dia, bênção, seja bem-vinda. Bom dia, Cid. Bom dia, amados amigos, colegas pastores que estão aqui à mesa, sentados. Bom dia a você, ouvinte, que está conosco nessa manhã maravilhosa. Cid, muito bom estar aqui, é sempre uma honra estar Amém. no debate da 93. Esse tema é um tema intrigante, porque é algo corriqueiro em nosso meio. Muitas vezes quem reclama, às vezes não só é a esposa, mas por outro lado existe o marido que reclama, né? E o que acontece, o que eu vejo nessa situação toda, eu gostaria de colocar primeiramente em pauta, é que ele era uma pessoa amorosa e se tornou uma pessoa mais fria. Isso. Então, na verdade, houve uma alteração no comportamento desse homem. E ao invés de chegar agora e culpar, arrumar um culpado, que nós seres humanos, nós temos essa característica de arrumar culpados para tudo, essa mulher deveria se perguntar o porquê que esse homem mudou. O que ao longo da vida dele, da vida sentimental dele, fez com que ele mudasse. Muitas vezes a gente só recrimina a atitude que a outra pessoa está tendo, mas essa atitude que ela está tendo é um reflexo de alguma ação que ela passou. Então, a primeira coisa que se deve se fazer é se perguntar qual foi o motivo dessa mudança. Porque muitas vezes nós queremos cobrar do outro aquilo que nós deveríamos fazer diferente. De repente, essa esposa, ela tem que ter uma atitude diferente para com o marido, para que ele venha voltar à essência desse marido amoroso e romântico que ela conheceu um dia. Entre nós também, nosso querido pastor Ricardo Pinudo, coordenador geral do Ministério Craques, Craques da Paz, eu ia falar pela Paz, Craques da Paz. Bom dia, meu caro pastor, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia a todos os irmãos e pastores também presentes na mesa, os ouvintes que agora estão ligadinhos aí nosso debate. O Cid, esse assunto aqui é um assunto muito recorrente. É um assunto que precisa a gente ter mais detalhes, né? Acredito que ela já deva ter buscado ajuda. Algumas informações aqui que seria importante para a gente até ajudá-la melhor, a gente não tem aqui, como por exemplo a questão da fé desse esposo, né? Porque a gente não pode descartar, a gente não sabe, mas pode também acontecer de ter influências externas, né? De uma outra pessoa. Não estou dizendo que é esse caso, mas é algo que a gente precisa ver. Sendo membro de igreja ou não, infelizmente, isso tem acontecido. Mas a gente sabendo se é crente, se não é, a gente até na orientação pode até caminhar um pouco mais. A outra informação é em relação ao tempo de casamento, né? Tem 2 anos de casado? Não, tem 30 anos de casado. Não deveria ter diferença, mas a gente sabe que na realidade tem. Então, o casamento é como uma planta, né? Ela tem que ser regada, ela tem que ser adubada. Não adianta só plantar, deixar nascer no jardim e abandonado. Ele tem que ser alimentado. Então, me parece que ela tem tido essa preocupação, tem tido essa iniciativa e não tem sido correspondida. E aí, como já foi dito aqui, é preciso fazer uma investigação, uma conversa, né? É aquela famosa DR, né? Conversar e ver qual é a causa que ela tem aplicado. Geralmente as mulheres, elas têm mais facilidade nesse ponto, na questão do romantismo, a sensibilidade, aquilo tudo. Infelizmente, a maioria dos homens, e ela diz aqui, por que os homens, quando casam, não são os homens. Eu discordo disso e sei de alguns que mantêm, né? Não escrevo mais aquela cartinha como escrevia todo mês, né? Aquela cartinha, aquela coisa, mas escrevo cada vez em quando. E-mail, né? Inclusive entre nós, assim, evito aquela conversa, aquela mensagem no WhatsApp, tô chegando, você prepara, arruma o cabelo que eu quero desmanchar, aquela brincadeira toda, né? Eu nunca tinha ouvido falar isso, não. Então isso acontece. Esse assunto é um assunto. Hashtag fica a dica. Esse assunto aqui é um assunto que merece a gente mexer com outras coisas, além só de Bíblia, porque acredito que ela, como sendo evangélica, ela já procurou, já conversou, já leu vários versículos e acredito que a coisa já está na instância da parte prática. E aí ela precisa, em linhas gerais, eu diria que ela precisa reconquistar esse cara. Né? Esse cara, ele parou, ele foi no tempo, na empolgação, acabou como já disse, infelizmente muitos homens vão um certo tempo, param, né? Estagnizam. Então, chegou a hora da mulher, dela, ou como já foi dito do homem também, tem um momento que a gente tem que reconquistar.
Então, talvez ela chegou nesse momento que ela vai ter que reconquistar. De repente ela se arruma, de repente não se apresenta, aquela coisa toda. Lembrar aquela época de namoro para voltar a mexer nisso aí. Tem uma coisa que ela fala bem no início aqui, dizendo que eu tento ser uma esposa exemplar, mas meu marido é frio, crítico e não enxerga nada de bom em mim. Começou em algum lugar isso, né? Sim. Agora tem antes, isso vai ser um assunto que a gente vai continuar falando dele, mas tem um ouvinte que mandou um negócio que eu achei interessante aqui, interessante no sentido de que é um assunto que tá dentro do contexto que ela está vivendo aqui. Só que tem um detalhe, o meu marido, ele é ótimo de segunda a quinta-feira. Ô, Jesus. Mas depois que bebe, aí começa o inferno. Então, aí já é um outro elemento. Já é um outro problema. Até um certo ponto dá tudo certo. No caso dela, tenta ser uma esposa exemplar. Na época de namoro, tava tudo bem. O cara era romântico, era bacana, era tudo isso. Mas depois de um tempo o cara mudou, quer dizer, e aí? Como é que fica a cabeça de uma esposa, pastor Emanuele, quando ela disse, eu tento ser uma esposa exemplar, mas não adianta nada? Então, na verdade, ela está se empenhando e aos olhos dela, ela acha que o marido não enxerga. E muitas vezes esse marido enxerga sim, mas não sabe se expressar. Também existe essa possibilidade, né? Mas ele sabia antes. De repente, então, aí nós temos que entender que quando há um namoro, não há esse compromisso, não há essa vivência juntos. E hoje em dia os homens, eles ficaram até muito inseguros com a mulher trabalhando, a mulher muito independente. Existem muitos relacionamentos em que o homem ele acaba se fechando. Ele não consegue mais expressar o sentimento que tinha na época do namoro, onde era algo mais sutil, mais suave, menos responsabilidades. E hoje ele se fecha no mundo dele e não consegue mais expressar esses sentimentos. E a gente sabe que a mulher é muito sensível, né? A mulher é muito sensível ao toque, ela é muito sensível às palavras. Mas o que mais me chama a atenção é quando ela diz assim, até nossos parentes comentam e estranham a frieza dele. Primeira coisa, ouvinte, você que está nos ouvindo e está passando por alguma dificuldade na sua vida, eu gostaria de deixar uma dica para você. Quando você está passando algo e você compartilha com alguém, analisa quem é que você está, com quem você está compartilhando. Porque quem são essas pessoas que comentam e dizem e te tocam o sininho sobre a frieza do seu marido? Porque se essas pessoas são pessoas de Deus, elas não vão só tocar no ponto negativo do seu marido. Elas vão te incentivar a você buscar a reconquista, como o pastor disse, o fogo desse amor, a essência desse relacionamento. Então, primeira coisa, quem é que está falando? Essa pessoa tem testemunho para falar? Porque às vezes a pessoa que está com quem está te dando conselho não tem nem testemunho de vida para te dar conselho nenhum. Então, não é exemplo, né? Sim, não é exemplo. Então, quem é que está falando? Tem testemunho de vida? Então, analisa quem são essas pessoas da sua família que estão falando. Na verdade, assim, a gente sempre fala, né, que vai, ou para jovens, né, que vão casar, ou enquanto casais, o pessoal costuma juntar aquele tempo de namoro e com o tempo de casado, né? E é o que eu brinco dizendo, usando até uma base minha no meu ministério, que é o esporte. Uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo. Então as pessoas terminam comparando e elas esquecem que uma coisa é o namoro, outra coisa é o casamento. O placar zero de novo. Então tudo aquilo que foi feito, e às vezes até teve relação lá numa vida marital, como solteiro, e a relação lá é aquela coisa de competição. E depois é o carinho, é o zelo, o amor, e a coisa continuidade. Então isso é diferente. Tudo isso muda. O cara fala, eu tive uma vida lá, tem experiência nada. A experiência que tem lá, ela não vale para cá. Então, o casamento, ele precisa, depois que entra nessa esfera e ela fala isso que ele mudou, na verdade ele não mudou. O que mudou foi a motivação. Ele sempre foi isso. Só que a motivação que ele tinha, aquela coisa de se encontrar com hálito de hortelã, né? Cheirinho de canela, perfuminho, vendo o sol se pôr, tudo direitinho, tudo arrumadinho. Depois se o isso sol muda. Saiu pra te ver. Isso... Se a lua saiu porque tá inveja de você. É por aí. Então a motivação dele foi mudando. Depois aquela coisa, principalmente nós, né, que trabalhamos na questão da abstinência sexual, e acredito nisso, a Bíblia fala disso. Depois até mesmo a questão do sexo, muitos casamentos, muitos meninos casam, né, por causa do sexo. Depois até o sexo. Se esse for só o objetivo, a coisa vai cair no esgotamento. Então precisa ter sempre atualizar a motivação. Então, com certeza, esse cara aqui, esse irmão, essa pessoa, esse homem,
ele perdeu essa motivação. Então, por isso que eu digo para ela precisa agora fazer uma releitura e ver o que atraía antes. O que atraía era só o corpo, agora ele já tem esse corpo a hora que ele quiser. Então não é só o corpo. Então não é só essa questão de se apresentar de forma sensual. Existe todo um cuidado, todo um carinho, se é que ela ama ainda ele e quer restaurar esse negócio, ela precisa, já que ela teve a visibilidade, ela partir à frente e ela reconquistar e propor nessa reconquista a esse homem aí. Com certeza. Eu acho que é mais complexo do que a gente imagina, gente, porque ontem eu tive o privilégio de celebrar o casamento do meu filho mais velho, Rafael. E eu citei na hora do casamento que a gente, quando se casa, encerra um ciclo de solteiro e inicia um novo ciclo de casado. Não é uma transição de solteiro para o estado de casado, é diferente, né? Diferente. E o casamento, ele tem fases. Isso é real, né? O pastor José Gonçalves diz que a fase inicial é a fase da idealização. Você idealiza o seu casamento, mas não quer dizer que o amor vá se esfriar. Isso é muito complexo, eu precisaria de mais subsídio para poder entender a questão dessa moça, dessa senhora, desse marido também, mas eu queria trazer à baila uma questão sobre temperamento. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito tímida, pareço que não, mas sou tímido sim, né? E muitas vezes tenho dificuldade de expressar para minha esposa o amor que ela merece ouvir de mim, Cid. Essa é uma dificuldade que eu tenho. Então, na verdade, o casamento não é uma mão de uma via só, né? Ela expressou aqui, a ouvinte, a percepção dela, a perspectiva dela, mas há de fato a perspectiva do marido. Na verdade, se ela, como o pastor disse aqui, percebeu essa frieza e quer mudar, ela vai tomar iniciativa, mas numa boa conversa, tentando descobrir, porque às vezes, gente, problema de trabalho gera frieza, problema financeiro gera frieza, há N fatores para isso, né? Então é importante buscar subsídio para entender melhor a questão e buscar de fato a restauração. Tem um ouvinte que mandou aqui um desabafo aqui quase. Gente, eu passei por uma situação assim com o meu esposo. Inclusive, já estávamos convertidos, porém, quando sentei para conversarmos, esclarecer o porquê do esfriamento dele, para minha surpresa, eu tinha colaborado para isso. Olha. No meu caso, eu era muito rixosa. Eu murmurava muito, falava demais e sempre esperava a iniciativa dele, quando eu deveria ter feito a minha parte. E ela ter dado mais carinho, me arrumar mais. Eu só vivia para minha filha e para casa. E isso contribuiu para esse esfriamento dele. Nós conversamos com nossos pastores, oramos juntos, nos esforçamos. Eu passei a dar mais carinho, mais atenção mesmo não tendo aquele retorno imediato. Nós fizemos até um curso de casados que tínhamos na nossa igreja, e para honra e glória do nome de Jesus deu tudo certo. Ou seja, não está no final a história da nossa irmãzinha que reclama aqui da frieza do marido, aquela coisa toda, só que é o que ela não conseguiu ainda, o que está deixando ela mais inculcada, deu para perceber aqui, é o seguinte: ela não sabe a razão do que isso aconteceu. Pode ser, pastora Emanuele, que o problema esteja na atitude dela também. Não vamos querer, a gente está vendo as duas lados, já que nós não temos todo o subsídio, a nossa irmãzinha mandou aqui a questão dela, mas pensando nos dois lados da história, que a história nenhuma é um lado só. E será que isso também aconteceu? Volta o que eu falei no início, o porquê que esse homem transicionou de comportamento. Então, o que eu disse no início, eu repito agora, ela pode ter, mesmo que de forma inconsciente, colaborado para a mudança do marido. Verdade. E o que é importante dizer é que a Bíblia, eu sempre digo isso, a Bíblia é o nosso manual da vida saudável. É claro que nós temos inúmeros livros que nos auxiliam, né, a termos um entendimento maior, a ampliar nosso conhecimento, mas a Bíblia é o nosso livro principal, o nosso manual. E ela diz em Mateus 7,12, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o a vós a eles. Ou seja, se ela quer receber esse amor do marido, dê esse amor. Dê esse amor. Tenha paciência, o amor, ele é paciente e é bondoso. Se ela está mandando esse e-mail, é um pedido de socorro, nós estamos entendendo isso, ouvinte, é um pedido de socorro dessa ouvinte. Mas faça você. Se ele está te tratando com frieza, trate com amor, porque o amor, ele é uma arma letal. Ele faz com que você rompa barreiras, ele faz com que você alcance aquilo que você almeja. O amor é maravilhoso, ele muda o curso, ele muda a história. Então, o amor vai ser a grande chave desse relacionamento. Ainda que inicialmente parta só dela.
O caso da nossa irmãzinha que eu acabei de ler, que ela disse que passou, a atitude começou dela para mudar, mesmo dela. não tendo retorno imediato, mas depois ela foi vendo gradativamente exatamente a questão. Sim. Com o tempo, o cara vai percebendo alguma coisa diferente. E essa ouvinte mandou uma coisa interessante, procurar conselho, se vocês são da igreja, procure seu pastor. Converse com o seu pastor. E se não é, procura também. Sim, se não é, vá para a igreja, procure um pastor. Sim. Faça um curso de Casados para Sempre, Aliança, tem tantos cursos maravilhosos. Assista bons filmes, senta com seu marido, chama ele para um cine pipoca, olha que maravilha. Oba. Só manda vocês as crianças dois. Pra casa da sogra. Manda para casa da sogra, assista um filme. Assista Você, Quarto de Guerra, um filme maravilhoso. Prova de Fogo, assiste com ele Prova de Fogo. Surpreenda teu marido, fala o quanto você o ama. Um dia, essa frieza ela vai ter que ser rompida, porque o nosso Senhor é especialista em quebrar esses bloqueios. Ou explicada, né? A razão. Uma outra questão, assim, que a gente precisa tocar nesse assunto, e já mudou muito, mas durante muito tempo, e ainda tem um certo tabu, que é a questão da área sexual, né, Cid? A gente precisa ver, porque às vezes o homem, ele cai o seu rendimento, né? E é por isso que eu digo, a questão de idade a gente não tem. Então, assim, a gente poderia já adiantar, atalhar isso aí. Mas é possível, às vezes acontece, né? Às vezes não, muitas vezes acontece, dependendo da idade, o homem, essa questão do libido, a questão da visão, o homem, ele tem a sua excitação diferente da mulher, né? Então, o homem, ele vai e cai o seu rendimento, e por inibição, por vergonha, por qualquer outra motivo, ele tem essa fuga, né? Ele tem esse afastamento. E aí, tendo esse afastamento, causa, né? Ele faz esse freio, e aí causa essa repulsa, ele se fecha, e aí muitas vezes a causa pode estar nessa questão, e ela, com muito carinho, com muito tato, com pesquisa, com análise, ela mesmo como esposa, na questão de intimidade, ela pode ter motivos, ou melhor, ela pode ter dados que possa influenciar isso, né? E que possa descobrir isso. Então ela tem outros dados. Então, de repente, essa frieza que ela fala, de repente não é só na questão, pode também estar relacionado na questão sexual. E ela, como esposa, ela pode ter mais dados para poder pesquisar isso aí. E de qualquer forma, uma conversa franca, uma chamada de atenção. Isso que eu ia falar, Cid, porque eu queria saber se ela, em algum momento, já sentou com o seu esposo e conversou abertamente sobre isso. Sabe por quê? Eu queria até falar de mim mesmo, não quero me colocar num pedestal de forma alguma. Eu tenho muitas falhas em meu casamento e na minha forma de amar a minha esposa. Isso é uma realidade, gente. Nós somos seres humanos. Mas eu tenho, às vezes eu estou assim um pouco distante da minha esposa e ela distante de mim, e nós dois não sabemos o que está acontecendo. Porque falta uma comunicação aberta, falta um diálogo, uma sentada para poder conversar. Então talvez ela ainda não tenha conversado com ele para saber o que está acontecendo. Seria muito simples. É uma coisa realmente bem complicado, né? Uma situação realmente bem difícil. Quando a gente imagina uma situação de uma pessoa que quer ser o pastor tá feliz aqui. É porque já acabou de chegar aqui. Eu vi o pastor Amadeu Vieira, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Internacional Europa, Brasil, em Itaboraí. Ele veio com o seu caiaque. Chegou o momento, o caiaque já não conseguiu, pegou um jet ski. Aí deu complicado, aí depois desistiu, o helicóptero não conseguiu subir. Aí ele veio remando pela Baía da Guanabara e conseguiu chegar. Bom dia, meu querido, seja bem-vindo. Chegou com a visão turva. Eu cheguei porque eu usei o método translado, né? Método o quê, pastor? Veio trasladado, né? Satisfação sempre poder estar aqui, estamos juntos. Amém. Eu vou pedir só para dividir o microfone com o pastor, porque esse microfone teu parece que ele tá meio, acho que caiu água nele, acho que ele não tá muito puro não, viu? Pois. Como Seja disse, bem-vindo, querido. sempre uma satisfação poder estar aqui, o debate é muito maravilhoso, muito rico, muito enobrecedor, né? E pontua bastante aí na vida das pessoas que têm tido a rádio como uma fonte de conselhos, né? Você sabe, pastor, que tem o assunto já está em andamento aqui, o senhor deve ter está se inteirando aí desse assunto e já tem, claro, a sua opinião a respeito, mas tem um ouvinte que mandou aqui mais uma coisa, eu respeito a opinião dos debatedores, mas eu tenho dificuldade em aceitar de que a esposa tem que fazer algo para reconquistar o marido. Meu marido era o homem da minha vida até eu engravidar. Do nada o cara mudou, esfriou, me traía, me agredia. Eu fiz tudo o que podia para salvar esse casamento, procurei ajuda pastoral, li a Bíblia, vários livros para mulheres sábias, terapia de casal, aconselhamento de mulheres, fiz tudo. Eu era a Amélia, a perfeita Amélia. Abri mão da carreira por causa dele, ele não dava motivo para que ele reclamasse em nada, sempre arrumada, cheirosa, maquiada, não faltava nada, nunca em nosso leito. Ou seja,
Sempre ouvia que eu tinha que fazer alguma coisa, mas tudo que eu fiz não foi suficiente. E acabou acontecendo o quê? Ele me deixou. Eu fiz tudo como mulher, como cristã, e não foi suficiente. Eu acho que essa moça deve orar, entregar nas mãos de Deus, porque tem coisa que não cabe a nós. Talvez ele precise de um tratamento psicológico. Meu ex-marido, como dói. Meu Deus, não adianta ligar que a gente não atende. Ô, meu pai. Que mais aqui? Onde é que tá? Meu ex-marido, como dói esse termo. Tem problemas psicológicos sérios, mas ele não aceita se curar. Nem sempre. Depende de nós mulheres. Espero ter sido claro. Mesmo resumir, minha irmã, foi claríssima, minha irmãzinha. Claríssima. A gente não discorda de jeito nenhum da sua opinião, não. Mas ela entra numa contradição grande, né? Porque primeiro ela diz que discorda, né, da mulher ter que lutar. Não de que seja só a mulher. Em outras linhas, ela lutou sozinha durante muito tempo. Então, se ela teve um fracasso, que ao meu ver não foi um fracasso, porque a escolha do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, e esse marido com certeza não merecia essa ouvinte, eu sei que o Senhor ele vai preparar alguém que a ame do jeito que ela deve ser amada, ou lá na frente o Senhor vai transformar esse marido e ele vai resgatar esse tempo perdido. Mas não quer dizer que ninguém mais possa tentar recuperar seus relacionamentos. Porque cada caso é um caso, e tem que ser analisado, cada caso há um caso. Então, ela tentou, ela não tentou, ela teve o direito dela de tentar. Então, dê a essa ouvinte, tente você. Porque nem todos os casos chegarão a um fracasso. É verdade. Muitos terão sucesso. E quando não tiver o sucesso que você espera, é porque o Senhor já planejou algo melhor para você. E a história não acabou ainda, pastor Amadeu. Um ponto assim muito importante que nós, seres humanos, eu digo nós porque a gente está contextualizado como seres humanos também na questão. A gente sempre vai buscar o culpado no outro. Sempre vamos lutar para justificar. Ele falou isso aqui. Eu parto de dois princípios, né? O princípio jurídico, eu precisaria ouvir ambas as partes para fazer um apanhado. E no contexto, digamos assim, psicanalítico, psicológico, eu vejo nela, fazendo uma análise precoce, né? Que ela esqueceu dela. E pelo fato dela ter esquecido dela, ela também tem grande parte de culpa nessa questão aí desse relacionamento. Porque quando você vive demais pro outro, você acaba esquecendo de você. E nem sempre esse viver pro outro são as qualidades que fez o outro gostar de você. Talvez o cara se apaixonou por aquela mulher difícil, trabalhadeira, aquela mulher que lutava, ela deixou de ser isso, ele virou a Amélia, virou a dona de casa, virou aquela mulher sem sal, sem pimenta, sem tempero. Então eu parto desse princípio, nunca esqueça de você. E outra coisa, ninguém pode transformar fora se não for transformado dentro. O evangelho, ele é um evangelho de demonstração de frutos. Eu prego com a minha própria vida. Então não são de palavras, mas é da transformação interior. Então, meu conselho para ela, se ela estiver ouvindo, restaura a sua própria vida. Para de botar o culpado nele, porque ele, que ele é o delinquente, porque ele é o louco, porque ele meteu o pé. Esquece ele. Foca em você. Foca na sua construção. Foca na sua restauração. Porque, fazendo uma análise precoce aqui do teu texto, percebo que você está profundamente carente, necessitada de ajuda. E a pessoa que pode lhe ajudar é você mesmo, amando a você mesmo e valorizando a você mesmo. Finalizando a minha fala, eu tenho um livro até que eu estou escrevendo agora, baseado numa palestra que eu vou no Pará, chama-se O Poder do Acordo. Existem casos que são crônicos, existem casos que são cânceres, que não tem quimioterapia, não tem só um milagre, mas muito do sobrenatural para operar. Tem coisa que não tem jeito. O que vai fazer nessa coisa aí que não tem jeito? Ela continuar. O poder do amor. O poder do amor que tudo suporta. Hein? Então, em nome do amor, essa pessoa vai levar a cruz dela até entregar no cemitério, ou a pessoa amadurecer e acordar.
Mesmo que seja um pouco tarde, o corpo não funciona, as perspectivas já não são tão as mesmas quando garoto, então o poder do amor leva. Em outros casos é o poder do acordo. É o poder de sentar na mesa e dizer, o papo é esse. Mas esse papo é esse, só pode acontecer se a pessoa se valorizar. Porque eu vou te dizer um negócio, não é que eu estou meio contra a espiritualidade, mas a religião é uma desgraça. A religião é uma praga que aprisiona pessoas em situações que elas têm medo de um Deus que é pior que Zeus, de um Deus matador, de um Deus carrasco, que quebra a perna, bota o câncer, varão, vai cobrar. E a pessoa vai vivendo naquele enclausulamento psíquico, terrorismo, né? E não consegue sentar para fazer um acordo. Só, o papo é esse aqui, ó. A vida é essa, nessa instância ela é uma só, e eu não estou disposto a viver miseravelmente aqui para sempre. Ó, vamos inteligentemente fazer um acordo. O acordo é, luto por você, você luta por mim, e a gente constrói os nossos sonhos. E acabou. E que partindo disso, meu irmão, só Deus e o seu pastor, se ele não for um cara religioso, manipulador religioso, se ele for um cara mente aberta, homem de Deus, contextualizado com o mundo presente, ele vai te ajudar e ele é a melhor pessoa para poder te ajudar. Pastor Amadeu chegou com tudo, rapaz. Tá pensando o quê? Eu queria só aproveitar esse texto, né, que foi colocado, né, da senhora que falou que fez tudo, né? Sim, sim. E exatamente o que já temos dito aqui, essa coisa de fazer tudo, eu já vi pais se frustrarem com seus filhos porque disse que deu tudo, né? Deu carro, deu melhor escola, deu tudo, mas não deu carinho, não deu amizade, né? Assim acontece na vida profissional, que o sujeito tinha todas as condições profissionais, ele não desenvolveu. Assim acontece na relação conjugal também. E a importância, eu sempre gosto de dar o exemplo, no desafio da relação conjugal e qualquer tipo de parceria, existe a unidade meia complexidade. Então o casamento ele é complexo exatamente por isso. Você não pode se anular. Você tem que ser você com o outro. E eu gosto muito do exemplo das tintas, né? Você pega aí as tintas, você mistura, né? Você pega um exemplo, o branco e o vermelho. Você pega o branco, é o branco, a pigmentação, tem as suas condições próprias, né? E aí você mistura e aí gera uma outra cor. Só que essa cor, ela continua estando vermelho e branco ali dentro, porém de forma homogênea. Mudou, ela ganha uma nova cor junta na parceria, mas o vermelho continua sendo vermelho. Se o vermelho não tivesse, seria só branco. Então, o problema do casamento é que as pessoas se anulam. E aí, nessa mudança dessa anulação, de repente, essa irmã, não essa do texto, mas a primeira que mandou aqui pra gente, sim, o texto ela pode ter mudado, ela mudou, porque realmente a paixão foi por uma mulher e ela mudou, de repente ela foi até para melhor, mas é aquela mulher lá no início, talvez, da personalidade dela, que atraiu esse homem. Então, como nós já falamos, assim, a gente fala em tese, é muito difícil, são poucas informações, mas acredito que a gente fala não só para ela, mas tenta ajudar todos, né? Muitos que vivem esse dilema. Olha o que uma nossa ouvinte disse aqui. Ela falou, gente, por que sempre colocar a culpa na mulher, hein? Nunca se fala que o homem tem que melhorar, mas sempre diz que a culpa é da mulher. Eu não concordo com isso, não. Na maioria das vezes, o homem não tem uma vida santa. Não quer mudança, por que colocar a culpa nas mulheres, hein? Nós colocamos? Não colocamos a culpa nas mulheres, pelo contrário, nós colocamos elas numa posição até elevada, de mostrar que a mulher como coluna, ela é a sustentação. A mulher, ela sendo sábia, ela muda a história da sua casa, muda o relacionamento com a sua família, com seu esposo. Não tem culpa na mulher, mas estamos colocando ela como aquela que vai ter sabedoria para lidar com o problema de quem não está tendo sabedoria. Ou seja, não é culpada, e sim ela vai ser a precursora de uma nova vida no relacionamento. Ser responsável pela mudança. É que nesse caso, Cid, é ela que trouxe, né? Ela que detectou. Então, nós estamos partindo da ideia de que ela está numa visão mais apurada, ela pode tentar mudar exatamente mudar essa questão, se mudando, né? E gerando essa possibilidade nesse homem, nessa pessoa. Seja a mudança que você quer ver nos outros. Nós até falamos aqui a questão sexual que acontece, a questão do homem, que muitos homens se mediocrizam, muitos homens se abatem, muitos homens se acomodam, que é o perfil também de muitos homens também. Aliás, tem outro ouvinte que disse exatamente isso aqui. Bom dia, debatedores. Cid, eu conheço tantos fatos
pelos quais as mulheres não são tratadas com amor por causa do sexo, que muitas das vezes o homem já vem lá de fora com todos os seus costumes e mazelas e acha que tem que fazer a mesma coisa com a mulher em casa. São casos pontuais, na verdade. Isso aí entra o poder do acordo, né? O poder da conversa. Eu gosto disso, não gosto disso e tal. E o amor tudo suporta, tudo supera, o amor se compreende. Voltando aqui o caso da mulher, né, desse foco da mulher, porque ela detectou o problema. Se tivesse sido o homem, todas as forças estariam voltadas para o homem. E a luz se acendeu em quem acendeu a luz, né? Iluminou a quem acendeu a luz, não é isso? E graças a Deus por ela ter chegado nesse nível aí ela está no nível de cura, no nível de socorro, e ela vai se levantar. Pastor Marcelo ficou quietinho aqui. Não, eu tô ouvindo, tô aprendendo bastante aqui, mas eu queria levantar uma questão aqui, Cid e debatedores, com relação à perspectiva e base do amor. A gente traz para o amor cristão a base que temos do amor do mundo, né? E a base do amor do mundo é o amor da troca. Eu te dou amor, você me dá amor. Eu te dou paz, você me dá paz. Só que essa não é a base do amor cristão. A base do amor cristão é 1 João 3,16, que diz: nisto conhecereis o amor, é que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu tenho que amar a minha esposa, não porque ela vai me amar, mas porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho amor. Eu não posso esperar o amor da minha esposa, eu tenho que amá-la. Eu penso assim. Cada um só dá o que tem, né, Cid? Verdade, então, verdade. assim, por isso que nós estamos falando aqui, mais uma vez, frios ouvintes. Não estamos colocando mulheres como culpadas, nem homens como culpados. Estamos falando da parte que se torna mais sensível a perceber que algo está indo errado, lute para mudar essa situação atual. E tem um ouvinte que falou aqui, eu conheço marido assim, o meu, por exemplo. Oh, meu Deus. E outro ouvinte seguinte, mulheres se valorizem, não esperem pelos outros não, hein? Se não te valorizam, você vai acabar encontrando alguém que te valoriza. Tá bom. Isso aí, assim, é até motivo de muita brincadeira, né, entre nós, assim, palestras e tal. Inclusive até tem nomenclaturas de homens, né, e a gente sempre fala isso. Nós temos vivido uma crise, né, da figura paterna, do homem. Isso tem atingido a igreja, tem atingido a sociedade, a nós, né, homens que realmente têm perdido a visão de ser homem conforme a Bíblia nos apresenta. Então nós temos homem quando existe a crise da sexualidade também, que tem nos atingido. Então quando o cara é hétero, ele é frouxo, né? E isso tem acontecido de figuras, a ausência de figura paterna. Isso aí tem gerado no seio da família, na sociedade, isso tem reverberado também entre nós igrejas, quando o homem ele não assume o papel de homem, né? E ele se mediocriza, ele se inferioriza, e ele abre mão do gerenciamento de chamar a responsabilidade para ele. E aí aquela coisa do homem que ele tinha lá, né, o garanhão, aquela coisa do namoro, aquilo que a gente já falou aqui, todos nós já falamos, o cara que o homem tem esse perfil do predador, né, essa coisa, e ele ou deturpa ou ele perde isso, não consegue canalizar, e aí ele vira essa coisa de ter só o controle da televisão, né? O cara só tem um controle da televisão, senta ali, fica ali no controle da televisão, e muitas vezes alimentado pela figura que ele veio da sua casa. O pai dele era passivo, a mãe era aquela coisa da dominante, e ele vem para esse casamento. Então isso tudo são coisas, por isso que a gente fala, é importante. Eu, quando vou fazer um casamento, sempre procuro conversar 2 ou 3 vezes, essa coisa de pontuar antes do casamento. Porque a turma vai pro casamento baseado naquele fogo, naquela coisa ali do namoro. Aquela empolgação do namoro. Como eu já falei, os dois se encontram, perfumadinho, dente escovado, cabelo com gel, aquela coisa toda, progressiva, de chocolate, de morango. E depois, isso tudo, né, não se alimenta e o cara fica, ambos, né? E fica ali em situação chocolate não alimenta, só engorda. Tem aqui um outro vídeo, esse é o último aqui, a gente vai mudar de assunto já. Eu tô vendo que também a responsabilidade está sendo jogada em cima da mulher. Sim, a mulher tem que se cuidar. Às vezes o marido não investe R$1 na esposa, viu? A mulher tem que ter o seu trabalho, mas a Bíblia diz que mulher cuida em agradar o marido. Aí se ela fizer isso, ela está sem sal?
Me desculpem, mas eu vejo muitos maridos ingratos, porque a gente concorda. Tem sim. Tem marido que não merece a esposa de jeito nenhum. Tem marido que precisava levar um sacode dos pais, mas se os pais não tiveram um sacode também, então o pai ensina o cara a ser um frouxo. Tem muito marido frouxo, sim, que não dá a mínima pra mulher, mas quer comprar um terno maravilhoso pra ir pra igreja, mas a esposa não. O cara tem que comprar aquele sapato de 27 cores pra ir pra igreja, mas a esposa não dá, né? Gente, fala sério. Tem muito individualismo. Tem sim. Tem muito cara que não merece a família que tem. Deve andar de joelhos o dia inteiro, agradecendo a Deus pela esposa ser melhor do que ele. E a mulher não deve só se arrumar pro marido, ela deve se arrumar pra ela. Se ame, você tem que se amar. Para você amar alguém, você tem que se amar primeiro. Amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o Senhor já nos ensinou, ame você primeiro, para depois você amar seu marido, amar seus vizinhos, seus pais, quem quer que seja. E uma das avaliações que os indivíduos esquecem para o casal é avaliar a esposa. O cara, eu quero olhar para você, na verdade eu vou olhar para sua esposa. Tratamento que você dá a ela, perfil dela, como ela tá arrumada, se ela tá com joia. A glória é sua. Por mais que tenha sido ela que comprou com o dinheiro dela, com tudo, entendeu? Então, o cara que esquece da mulher e trabalha a aparência dele, ele tá já com 0 ponto aí. O cara quer cuidar mais do carro dele do que da esposa? Fala sério. Agora no Rio, 11 horas e 42 minutos, 11h42. Gente, o assunto de agora é o seguinte: você sabe que em 9 anos, é uma coisa preocupante isso aqui, em 9 anos o apoio da população, a aplicação da pena de morte no Brasil cresceu. De acordo com uma recente pesquisa Datafolha, segundo o levantamento, 57% dos entrevistados se disseram favoráveis à penalidade capital, no caso a pena de morte. Na última pesquisa feita em 2008, 47% tinham a mesma opinião, 47% tinham a mesma opinião. Hoje aumentou, gente, agora é 57%. Na sua opinião, o apoio à pena de morte cresceu porque o amor tem se esfriado mais? Você é contra ou a favor dessa penalidade? É a pergunta que a gente faz aqui. Você é contra ou a favor dessa penalidade, a pena de morte? O que nos diz a Bíblia a respeito disso? Gente, a ideia hoje, a gente vê a coisa tão violenta, as coisas estão tão violentas, os crimes estão cada vez mais absurdos, a gente fica pensando para onde é que esse povo está indo. E aí 57% das pessoas da população hoje, eu estou dizendo isso aqui no Brasil, não é lá fora, no Brasil, só no Brasil. O apoio da população à pena de morte cresceu. Eu discordo, quero dar minha resposta aqui, discordo plenamente. Várias rádios, vários debates que eu sempre faço parte, às vezes a gente acha que a solução vai ser essa e não é, principalmente pelo nosso sistema de justiça. Vai morrer muita gente inocente, com certeza, ou gente que tem não a gravidade de culpa tão intensa quanto outros. Eu vejo que esse aumento é aumento da violência, falta da segurança, revolta social e um montão de várias coisas que vão estar dando essa consequência. Ou seja, eu já fiz muitos anos de trabalho, como trabalhei como missionário da Convenção Batista Carioca, né, na capelania esportiva, fazíamos parceria com a capelania prisional. E aí fiz muitos anos em presídios, trabalho. E aí fazia aquela coisa fazia torneio de futebol com a galera ali. E alguns presídios, como o Moniz Sodré, por exemplo, onde o diretor era crente, ainda é crente, Dr. Gilson, tinha um resultante bem melhor, muito maior do que outros. Por quê? Porque tinha um trabalho que, não só a igreja, como tinha um trabalho social forte, onde ele tinha estatística, cada 10 que saía, um voltava. 10 presos, né, muitos deles convertidos, saía e voltava. Então, o que eu vejo é que o nosso sistema carcerário é falho. O sistema do nosso cárcere é de punir. A sociedade tem de punir. Tem que punir, tem que prender. Não é corrigir e nem educar. Então os caras saem mais revoltados. Uma outra realidade que existe lá dentro é que muita gente já bateu o tempo de saída e não saiu. Por N motivos. E aí causa revolta. Então o cara já sai querendo já fazer vingança. Então o nosso sistema carcerário é falido. A gente não tem um sistema que vai recuperar as pessoas, que vai disciplinar as pessoas, mas um sistema para punir as pessoas. E isso não recupera ninguém. Então, se a gente for ficar preso nessa questão de matar, né, da pena de morte,
não vai resolver o problema e muitas pessoas que não terão essa culpa toda estarão sendo ceifadas, com certeza. Então, para mim, é o que eu penso e eu acho que existem outras alternativas para a gente ter uma melhor resultante nisso aí. Cid, uma estatística bacana diz que 60% dos presos hoje no Brasil são negros e são classe média baixa, são pobres. Ou seja, o nosso cárcere, ele é repleto por figuras negras e pobres. Ou seja, você matar, primeiro você está, pela perspectiva bíblica, você está descumprindo o mandamento do Senhor, que é não matarás. E você matar essa população, você está matando pessoas, muitas vezes, como o mesmo pastor disse, pessoas inocentes. Porque, na perspectiva do Código de Processo Penal, ela diz que a prisão, ela é a exceção. Em latim diz que é a última ratio, ou seja, é o último recurso, é a medida prisional, a medida cautelar. Então, você vê que isso só se aplica àqueles que têm um poder aquisitivo maior, porque o pobre fica preso e o rico fica solto. Essa nossa lei, a garantia fundamental de princípio da igualdade, me perdoa, é uma farsa, ela é bonita só no papel. Porque hoje nós vemos os grandes crimes de colarinho branco, todos soltos, e quem furta um celular está cumprindo pena. Ou uma lata de leite no mercado. Uma lata de leite está cumprindo pena. Ou seja, cadê o princípio da igualdade? É claro que a revolta, hoje nós estamos vivendo um retrocesso na nossa sociedade. Nós estamos voltando à lei de talhão, olho por olho e dente por dente. A violência aumentou, as pessoas elas querem fazer justiça com as próprias mãos, elas muitas vezes atacam, tem alguém rouba na rua, os próprios moradores querem agredir aquela pessoa até matar. Ou seja, estão mudando as coisas. Estamos, ao invés de caminharmos para uma evolução, estamos retroagindo na história. Tem um ouvinte, pastor, falou aqui, pastor Amadeu, eu sou a favor da pena de morte para a burguesia, tá meio revoltado aqui. Sou a favor de pena de morte para a burguesia, pois o pobre já vive sendo condenado à morte. É só ver quantos inocentes morrem na guerra do tráfico, nos hospitais públicos. Para o pobre, essa lei já foi aprovada há muito tempo, tá sem esperança o rapaz aqui. É verdade, tá meio revoltado, né? Trazer o equilíbrio. Voltando aqui para a questão, até aproveitar que eu sou negro também, negão. Acho que nós todos aqui somos. Da raça, a maioria dos que estão presos são de cor negra, porque de fato, infelizmente, são os que mais se envolvem em crime. Então vai ser a maioria. Você vai analisar aí a galera que está roubando, não é que não tenha um branco, mas a maioria é de cor negra, né? Que é a classe, digamos assim, muito penalizada pelo racismo, por todo um contexto social que os leva a viver isso assim. E outro detalhe, a guerra do tráfico e tal, eu sei que morre gente no asfalto, mas a maioria das pessoas que estão na favela são pessoas também que vêm de uma destruição sociológica, né? A questão agora da pena de morte, eu fico, né, assim, com peso e duas medidas. Ela funcionaria se tivesse, talvez daqui a 20 anos, daqui a 20 anos vai ter pena de morte, mas o governo vai colocar medida socioeducativa, sem uma reeducação. E outra coisa, não vai ser assim, salabim, o Brasil muda assim. Não, é um processo que poderá, trabalhando arduamente, como os países do primeiro mundo. Se levarem a sério, na verdade, né? Levar a sério. Daqui a 5 anos podemos ter um pequeno resultado, 10 anos um resultado melhor, e em 20 anos a gente pode viver numa pátria. Vê-se logo que esse é um homem de muita fé. 20 anos podemos viver em uma sociedade melhorada. E aí, baseado naquilo que o governo deu, na distribuição de renda, né, os colarinhos brancos na cadeia, justiça, igualdade social, aí sim, pena de morte. Se tu matar, tu vai morrer. Aí eu até seria favorável. Agora, seria muito drástico, porque o país é uma fábrica de corrupto, o país é uma fábrica de delinquente, o país é uma fábrica de ignorantes, por conta do sistema, né, do Estado, que o Estado, o que ele pensa dos seus cidadãos, né?
Eu, por exemplo, morei alguns anos na Europa. O Estado europeu, por exemplo, o que ele pensa do seu cidadão? O meu cidadão tem que viver bem. Quando o meu cidadão tiver 16 anos, ele já vai estar definido profissionalmente. Ele vai para fazer uma profissão. E aí os pais, lá, por exemplo, na Suíça, põem o filho para fora de casa. Vaza, moleque. Some daqui. Você tem que ir embora. Por quê? Porque ele já ganha quase igual o pai. Ele já, então já pode se quando ele chega sozinho. de 18 anos, ele ganha o que o pai ganha. Então ele tem direito de organizar e ele está preparado. Ele já é preparado da infância para chegar nesse nível. Ele vai fazer férias, ele vai viver, ele vai alugar o apartamento, ele vai comprar o carro, o país permite. Essa é a ideia da sociedade. Então, lá, por isso que se pune, lá o rico vai para casa. Assim que eu cheguei na Suíça, um banqueiro famosíssimo, o cara era casado com uma brasileira também, e esse cara foi para cadeia, prisão, sem misericórdia, vou mandar ele igual a qualquer um. Então, um lugar desse, por exemplo, se você matar, você vai para cadeira elétrica. Por quê? Porque o Estado dá a base. Se o indivíduo é um delinquente desde a infância, ele diz, você não pode estar no meio das espécies normais. E tem coisa, irmão, que por mais que a gente queira aí religiosizar, tem coisa que não tem jeito não, cara. Você acha que tem jeito de mudar alguma coisa, pastor Marcelo? Olha, Cid, eu, na minha opinião, eu sou bem claro com relação à pena de morte. Sou contra. Pelo simples fato de que a vida pertence a Deus, Ele concede, Ele tira. O ser humano não tem habilidade ou capacidade emocional, psíquica e espiritual para avaliar se alguém deve morrer ou não. Eu não tenho esse poder. Agora, o ouvinte pergunta por que esse índice aumentou, né, de 47 para 57. 10% nesse tempo, né? Fui falado aqui na mesa, né, de forma bastante eficaz. Quando eu assisto pela televisão um certo tribunal liberar uma certa pessoa comprovadamente culpada, eu fico indignado. Essa é uma reação clara da população que vê que os mais fracos, os que não têm condição de ter um advogado, são presos por uma lata de leite, e aqueles que roubam a sociedade ficam soltos. Meu Deus, e dizem, não, porque ele já está com a idade avançada e não pode ficar lá. Então pensasse nisso antes. Eu acho que essa indignação que eu sinto agora, me perdoem ouvintes, eu sou mais calmo do que isso. Mas essa indignação, na verdade, gera esse desejo de que se tenha pena de morte. Mas nós não temos pena de morte. Vou falar para você, Cid, a Bíblia já tinha pena de morte. Já houve pena de morte na Bíblia, né? Apedrejamento, tudo mais. Mas hoje nós vivemos um tempo da graça de Cristo Jesus. Ele morreu para que ninguém mais precisasse morrer espiritualmente falando. Cid, eu gostaria então, pode terminar, pastor. Eu sou contra por causa disso, porque eu não tenho o dom da vida quem tem a Deus. Gostaria de até fazer um adendo, né? Nós temos pena de morte no Brasil. É previsto na Constituição Federal, né, no caso de guerra declarada. Ou seja, existe a situação que pena a gente de morte na lei. Na lei existe, né? Mais guerra do que temos hoje. Mas não está declarado. Não concordo, continuo, né? Batendo na tecla que não concordo. O sistema prisional realmente, ele não ressocializa ninguém. Na verdade, o sistema prisional, você vive, na verdade, o mundo aqui fora dentro do cárcere, né? Drogas, tudo tem ali, drogas, telefone, tá tudo ali disponível, né? O que deve haver não é a solução mais fácil, que é matar todo mundo, porque só vão morrer os negros e os pobres. Continuo falando, os ricos vão continuar ilesos, porque a nossa lei é uma lei que ela é aplicada para uns de uma forma e para outros de outra. O que deve modificar não é matar todo mundo e colocar todo mundo na cadeira elétrica, mas é mudar o sistema. É trazer indústrias para dentro do presídio. A lei de execução penal, ela diz... passa tempo demais sem fazer nada. Então, a lei de execução penal, ela diz que o trabalho do preso é obrigatório. Ela diz que o trabalho do preso é obrigatório. E isso foi discutido no Pacto de São José da Costa Rica, que disse que o trabalho não pode ser forçado. Mas quando olharam o trabalho obrigatório na LEP, na Lei de Execução Penal, disse que a finalidade desse trabalho não era ser punitivo, mas ressocializador. Então, que faça valer a lei.
ter trabalho dentro do presídio. O trabalho dignifica o homem. E assim ele vai ter a chance de mudar e contar uma nova história. Existe uma questão social também aí, né? A gente já falou sobre a questão dos negros, por exemplo, mas se for ver no sul do país, por exemplo, não visitei, né, as cadeias, mas a gente tem tem informações. Então, do Santa Catarina para baixo, aí, a região sul do país é predominantemente branca, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, e as cadeias estão lotadas de branco. Então a questão não é social, a mentalidade nossa no Brasil é uma questão cultural e que os resultados que a gente se baseia muito nos resultados dos Estados Unidos, por exemplo, mas a criança tem idade já manuseia arma. Então arma nos Estados Unidos é segurança, arma no Brasil é violência. Então existe uma diferença cultural, existe uma diferença de mentalidade em outras nações. Como já disse aqui o pastor, precisamos de 20 anos, talvez até mais. É mais. Agora, eu sou terminantemente contra a questão da pena de morte, exatamente, eu nem discuti a questão bíblica, mas eu vejo que há pensamentos diferentes mesmo nessa questão. Mas acredito que existem situações, como nós temos resultantes, casos que era impossível de haver recuperação e houve. A igreja tem resultantes na cadeia. A igreja tem grandes números, só que a mídia social, né, a grande opinião pública não divulga e nem favorece. Mas a igreja tem grandes resultados na questão da sexualidade, na questão das drogas, na questão da violência, na questão de criminalidade. Nós temos grandes recuperações, mas esses números não aparecem na grande mídia. As recuperações que a gente tem nas penitenciárias são oriundas de trabalhos evangélicos. A igreja evangélica tem casos de pessoas que eram o caveira não sei da onde, matava, estuprava, fazia um montão de coisa e se converteu. O cara mudou a conduta dele. Socialmente ele não é mais uma ameaça. E infelizmente esses dados ficam só com a gente, né? Mas se como São Paulo fez, a prefeitura, investindo dinheiro em casas de recuperação, porque entendeu que o sistema do crack não há como, grotescamente dizendo, derrete os neurônios. A pessoa fica como um zumbi. O crack, ele tira todo o poder do cognitivo de uma pessoa. Então, a igreja tem tido resultante com crack. Coisas que nenhuma outra associação, ONG, nada tem recuperado. Então, o que a gente precisa é a igreja saber, né, da sua resultante e ser divulgado isso. Pois é, gente, olha, já são 11 horas e 58 minutos e meio. A gente começou o debate há 5 minutos e já acabou. Poxa. Gente do céu, que coisa, hein? Que coisa, hein? Mas aí a ideia dessa coisa da pena de morte, a ideia dessa coisa punitiva, a ideia de a gente perceber que não há nenhuma ressocialização, aleluia, quase me estranho, né? A gente percebe nisso, inclusive, exatamente por causa dessa questão da revolta. Quem deveria ficar, até porque está descaradamente comprovado a culpa, continua, tudo bem, tá ali no condomínio ali de Benfica, né? Um condomínio rico de Benfica, não é? Mas aí, o que resultou isso? Voltou? O que foi roubado da população voltou? O pessoal está recebendo em dia, as pessoas estão lá tranquilinhas, como se fosse um hotel de 5 estrelas, e não há punição para esses caras. Enquanto para uma pessoa que entrou no mercado não justifica, gente, não justifica. A pessoa entra lá, pega uma lata de leite, porque os filhos estão morrendo de fome, essa pessoa está condenada praticamente a morrer dentro da cadeia, e as coisas não funcionam. Na verdade, tudo isso se passava pelo seguinte: temei a Deus e busque os seus caminhos. Confia em Deus. As pessoas preferem confiar na ideia do imediatismo. Eu quero agora. Mas também muita gente não quer fazer acontecer, quer ficar esperando. Deus sabe todas as coisas. Nem sempre o que é mais fácil é o correto de ser feito. Né? Pastor Amadeu? E é verdade, não corroboro com todas as linhas de pensamento, nota 1000, esse debate é incrível, uma bênção de Deus. Graças a Deus. Pena que é uma horinha só, porque o povo merece, né, demais. É o vigilhão do debate, né? É o vigilhão, tem que ter o vigilhão. Tá proposto. Ah, Marcela gostou da ideia. Doutor Emanuele, nota 1000, parabéns. Enriquecedor. Não é, rapaz? Mas eu creio, Cid, que a gente vai viver bons tempos, porque a igreja, ela é o tempero, ela é a cura. Cristo é a solução para esse mundo. Nós vamos nos empenhar, a igreja vai se empenhar para mudar essa sociedade. Não tem outro remédio a não ser o evangelho de Jesus. Amém. Eu acredito no ser humano, eu acredito na mudança, eu acredito que todos nós temos uma chance, a chance é hoje.
Se você está me ouvindo do cárcere, eu quero te dizer que ainda há chance para você, ainda há tempo de você mudar a sua história. Se você está respondendo a algum processo criminal, eu te digo, tomou uma atitude errada, levanta a cabeça, ainda há tempo de você mudar. Se você está pensando em fazer algo negativo, joga por terra esses pensamentos e traga à memória o que dá esperança. Eu acredito muito no ser humano e eu conheço uma pessoa que teve uma pena de morte para nos tornar libertos, e foi Jesus Cristo. Então ele já passou, ele já sentou, ele já teve que passar pela cruz, derramar seu sangue para hoje nós sermos libertos e não discutirmos, matar mais ninguém, para fazer o que é mais fácil. Vou precisar se voltar mais para Deus. Pastor Amadeu Vieira, obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Sempre uma satisfação poder estar aqui. Deus seja louvado pela vida do nosso deputado Harold Oliveira, dona Evelise, dessa equipe brilhante, Marcela, você e todo esse elenco aqui desse projeto maravilhoso que abençoa o Rio de Janeiro. Um abraço forte lá para a nossa igreja que está assistindo, a Assembleia de Deus Europa Brasil. E para todos que estão aí ouvindo a rádio. Maravilha. Pastor Ricardo Pinudo, obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Obrigado, Cid. Eu que agradeço, a Rádio 93. Eu quero fazer um agradecimento aqui público também, aproveitando a audiência, do nosso futebol beneficente, do grande apoio que a Rádio deu, divulgou. Eu ia dar um show lá, mas eu perdi. Você não foi, por isso deu empate lá o jogo, porque você... JR esteve lá, Léa Mendonça, Marcela também esteve lá, nós tivemos um grande número de pessoas, embora a chuva foi um dilúvio, né, ali 6 horas da tarde, o jogo às 7, lá no CFZ, lá no Zico, lá no Recreio, e agradecer a nossa igreja, a PIB do Recreio, né, o pessoal Craques da Paz, foi uma galera muito boa, tivemos vários jogadores, arrecadamos centenas de alimentos lá pro projeto Viver, que é da Cristolândia, né, da Junta de Missões Nacionais, um projeto de prevenção às drogas com crianças, coral lá da comunidade do Chapadão que esteve cantando, crianças, foi uma coisa muito legal. Quero agradecer a todos, a rádio, a Andréia, né, na pessoa, nosso irmão Harold Oliveira, que tem cedido aí esse canhão aí que é 93 pra gente estar alcançando vidas para Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Amém. Pastora Emanuele Lisboa, obrigado pela sua presença, benção. Obrigado. Mais uma vez eu digo que estou muito feliz de estar aqui. Eu amo estar no Debate 93. Amo estar com vocês. Eu sempre saio daqui aprendendo mais. Eu aprendo muito com vocês aqui. Eu quero mandar um beijo para todos os ouvintes que passaram essa 1 hora conosco. Continue ouvindo a Rádio 93. Boa. Vai edificar a sua vida. Um grande beijo pro meu esposo, meus 3 filhos lindos e para minhas ovelhas mais lindas de Mesquita. Eu sempre falo isso, né? Para minhas ovelhas mais lindas, as minhas ovelhas da Unção Viva. E um beijo especial para um casal de idosos que eu amo muito e tenho cuidado deles. A dona Neilde, lá de Nilópolis, e seu esposo. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Gente, os olhinhos brilham quando ela fala das ovelhas aqui. Pastor Marcelo, obrigado pela presença, pastorzão. Deus abençoe. Cid, que bom, como é bom estar aqui, né? Discutir temas que trazem perspectivas novas dos nossos ouvintes para o povo de Deus. Obrigado, Marcelo, pelo convite. A você, Cid, por me tolerar aqui mais um dia. Sempre uma honra. Deus abençoe a todos nós. Eu queria pedir ao pastor Amadeu, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra assim o nosso debate. A gente volta amanhã com mais uma edição do nosso Debate 93. Eterno e soberano Deus, te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, aqui na rádio, tudo que o Senhor tem feito na vida das pessoas através dessa emissora. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus que restaura. E muito bem falamos aqui com propriedade que o amor faz a diferença. O amor sempre trará bons ou boas surpresas. E eu te louvo por tudo. Dá-nos um dia maravilhoso. Libera agora o teu milagre sobre a vida destes que estão lá do outro lado agora, Pai, recebendo de ti. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, crendo nesta oração e juntos, em concordância, podemos dizer amém e amém. Você acabou de ouvir Debate 93.